Como o tema geral é Solus Christus, esse é o tema que amarra essa conferência, somente Cristo, né? Eu resolvi então falar em cima de uma das cartas mais usadas para falar da supremacia de Cristo, que é a Epístola de Paulo aos Colossenses. Apenas para situar e você entender, Paulo faz questão de enfatizar coisas acerca da pessoa e obra de Cristo em Colossenses, que aparecem em pequenos aspectos em outros lugares, mas lá, para uma carta relativamente pequena, ele compacta bastante coisa. Por exemplo, a maioria dos comentaristas gosta de trabalhar o hino cristológico do capítulo 1, versos 15 a 20, tamanha riqueza que tem ali de verdades acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, Colossenses é uma dessas cartas com bastante riqueza. Eu fico feliz do reverendo Hermes ter falado mais sobre a pessoa de Cristo, porque eu vou falar mais da obra de Cristo. Eu sei que ele vai chegar nisso também, mas até lá eu já falei um pouquinho, então assim não fica num chove no molhado. Eu quero falar um pouco mais da obra de Cristo, tomando alguns insights do que eu aprendi do que é exposto pelo apóstolo Paulo em Colossenses. Então, vou pedir para você abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do 13 até o 23, é um texto rico, eu não vou expor ele inteiro, a razão de eu ler toda essa porção é para que você entenda a lógica depois quando nós formos falar da sequência, mas eu vou focar só em alguns versos, daqui a pouco eu falo quais nós vamos destacar, tá? Então, Colossenses 1, versos 13 a 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu vou focar nos versos 21 a 23, porque lá vai falar do ministério de Cristo Jesus em prol dos colossenses, no que tange a uma palavra que vai ser a chave do que nós vamos tratar nessa noite, que é reconciliação, ok? Reconciliação. Mas eu queria começar, já que é o encontro da fé reformada, eu queria remontar a um evento marcante na história da reforma, não especificamente do movimento reformado, mas da reforma, e quero falar do que acontecia com Martinho Lutero antes das famosas 95 teses colocadas lá na porta da igreja em Wittenberg. Bem, a Martinho Lutero, algumas pessoas sabem disso, mas nem todos, então eu vou compartilhar. Era uma pessoa que passou por grandes tribulações, grandes lutas internas. Ele tinha a característica de ser meio introspectivo, olhar para si e enxergar, estar aquém do padrão de Deus. Estudava num convento agostiniano, sua fé o perturbava porque ele não conseguia encontrar paz com o Senhor Deus. Todas as suas tentativas de satisfazer a Deus, lá no convento, orações, jejuns, vigílias, boas obras, pareciam nunca aquietar-lhe a alma, porque ele sempre se julgava abaixo daquilo que Deus esperava dele. Inclusive, alguns dos biógrafos dizem que o mestre dele, Staupitz, se incomodava de Lutero ir se confessar tanto ao seu mestre. Tamanho o senso de pecado, né? De contar cada pecadinho, vamos dizer assim. Então o Staupitz dizia assim: Lutero, para, né? Vem quando você tiver feito uma coisa assim bem grande, assim, bem, né? Porque era demais, era um senso de eu não consigo, eu não sou santo o suficiente, eu não sou de Deus e essas coisas todas. Bem, Lutero é um homem muito inquieto, até
que ele começou a estudar a epístola de Paulo aos Romanos. É muito difícil classificar quando é que a cabeça de alguém muda, principalmente quando você está estudando história e tentando colocar pedacinhos que não são o todo. Há vários estudiosos tentando classificar quando é que Lutero de fato se tornou um reformador. E eu, como uma pessoa que estuda um pouco de história, eu cheguei à conclusão de que é muito difícil a gente classificar datas. Muitas vezes o que acontece é uma sobreposição de ideias. Você tem um processo, um período, como talvez tenha acontecido com muitos de vocês que vieram à fé quando eram mais velhos, que você não precisa necessariamente datar quando tudo mudou, mas você lembra que foi mais ou menos naquele ano. O que você está querendo dizer é que sua cabeça foi mudando gradativamente. E com Lutero aconteceu assim. Quando ele começa a estudar a epístola aos Romanos, ele já tinha feito estudos em Salmos também, isso foi um momento marcante no ministério dele, mas estudando os Romanos, ele conta no final da vida que durante esses estudos, quando mais jovem, ele começou a nutrir uma ira, uma fúria velada por Deus. Por quê? Romanos fala muito de justiça. Lutero tinha ouvido falar muito de justiça, mas a justiça da qual Lutero tinha ouvido falar era uma justiça de um Deus que olhava para ele e não lhe aprovava. Então ele diz que ele nutria no seu coração uma fúria velada por Deus, porque a justiça de Deus parecia aquela que o castigava por causa do seu pecado. No entanto, à medida que ele estudou essa epístola e entendia o valor da graça, a ideia de justiça mudou na sua mente. Ele diz que o que foi assim iluminador da parte de Deus foi quando ele entendeu que a justiça de Deus tratada em Romanos não é a justiça com a qual Deus me pune, é a justiça que Deus concede a mim para que eu não seja punido. Então Lutero descobriu uma outra maneira de enxergar o Deus justo e poderoso. E foi isso que fez com que ele atribuísse glórias somente a Cristo, né? A justiça de Cristo é aquilo que... a justiça de Deus não era a justiça para me punir, era a justiça de Cristo com a qual ele me justifica. Ao descobrir essa justiça, Lutero teve paz. E é exatamente isso que acontece quando a gente descobre a obra reconciliatória de Cristo. Nós temos paz. E é por isso que quando Lutero chega no momento das indulgências, que é a história que a gente conhece um pouquinho mais, ele está incomodado com aquilo, porque as indulgências... Não é que Lutero já tivesse totalmente a cabeça dele mudada. A gente tem que lembrar que mudanças, repetindo aqui, normalmente acontecem num processo. Ele ainda se via um católico romano e entendendo uma série de coisas que a Idade Média havia solidificado. A Lutero naquele momento não é exatamente contrário à ideia de penitência, mas as indulgências estavam sendo vendidas e colocadas num contexto que não lhe fazia bem. Ele entendia que estava minando a verdade do Evangelho. Então deixa eu explicar uma coisa para esclarecer, principalmente aqueles de nós que não vêm de um contexto católico e normalmente não conhecem a teologia católica. As indulgências funcionam dentro do sacramento da penitência, e a penitência é o pagamento das penas temporais. O que significa isso? Jesus Cristo é aquele que nos livra das penas eternas, ele resolve a nossa vida lá, mas nós temos algumas consequências decorrentes dos nossos pecados que precisam ser resolvidas nesta vida. Quando a gente não termina de resolver aqui, a gente vai para um lugar chamado purgatório para tentar terminar de resolver lá. Mas purgatório, diferente do que algumas pessoas pensam, não é o lugar meio termo entre céu e inferno. Quem vai para o purgatório na teologia católica nunca vai para o inferno, ele vai para terminar a sua purificação, para que ele vá para o lugar celestial. Então o purgatório, que para nós é um termo negativo, a gente fala, nossa, isso aqui é um purgatório. Na verdade, na teologia católica, era o lugar de terminar de limpar-se das chamadas penas temporais. Então, o que eram as indulgências? Era uma maneira da igreja permitir que esse tempo no purgatório se encurtasse. Então, assim, ao invés de você ter que terminar passando um estágio longo lá, você passava um estágio curtinho que você já garantiu parte do tempo. A razão, o contexto social e econômico por detrás das indulgências era bastante complexo. Havia um clérigo chamado Alberto de Brandemburgo que queria alguns favores do Papa para poder ter um pouquinho mais de poder numa determinada região, e o Papa lhe concede contanto que ele financiasse alguns dos projetos do Papa, dentre eles a Basílica de São Pedro, que existe até hoje
hoje lá no Vaticano. Então, esse dinheiro entrou, mas precisava sair de algum lugar. Como é que Alberto conseguiu? Ele tirou dos bancos, dos grandes banqueiros, um empréstimo grande, mas empréstimo tem que ser pago. Como é que você paga? Aparece a grande ideia das indulgências. E aí, indulgências só se vendem quando você tem um bom marqueteiro. Aí chamaram um tal de Johann Tetzel, que tinha uma lábia, ele era bom vendedor, um homem que sabia colocar o espiritual de maneira impressionante. As pessoas ouviam e falavam: uau, esse cara fala pra caramba. E nós temos às vezes esse costume de confundir retórica com pregação. A gente ouve alguém falar assim: que pregador, hein? Você espreme e não sai nada. É que ele fala bem. Ele fala bem. Você ouve e fala assim: ó, demais esse pregador. Na verdade, você espreme e não sai nada. É um Johann Tetzel da vida. Falava muito bem, coisas espirituais acerca do seu relacionamento com Deus. Lutero se sentiu tremendamente incomodado porque ele percebeu que a graça estava sendo barateada com isso. Então, quando ele prende as 95 teses lá em Wittenberg, ele não está pensando em fazer uma revolução. Mal sabia ele que viria a ser o grande dia celebrado do início desse movimento. Até porque ele fez uma coisa muito comum. Todas as vezes que você queria debater alguém numa questão teológica, o que você fazia? Você convocava as pessoas. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. O que você fazia? Você botava lá na porta no mural da cidade, que era o portal da igreja, chamando todo mundo para um debate, para discutir uma questão que você achava ser importante. Foi isso que ele fez. Ele pregou na porta as famosas 95 teses, chamando as pessoas para o debate. Por quê? Porque ele entendia que a pessoa de Cristo e a obra de Cristo estavam sendo minados com aquele documento, com aquela prática. O que começou nas 95 teses, mais tarde é solidificado na teologia de Lutero, a ponto de, não muito tempo depois, ele entender que o papado era totalmente contrário a Cristo e ele ser, então, expelido e malquisto dentro da igreja. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o que Lutero entendeu é que o Evangelho se resume em Cristo somente trazendo reconciliação. Cristo somente trazendo reconciliação. Só Cristo é capaz de quebrar a inimizade que é entre Deus e os homens e trazer harmonia entre eles. Lutero percebeu que as indulgências reduziam o significado da cruz. Portanto, ele rebateu todas essas coisas, enfatizando a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Cristo na cruz. Então, 95 teses não são para ser celebradas, porque a maioria de nós, quando as lê hoje, nem entende boa parte do que ele está escrevendo, mas é para que a gente entenda que ali está o movimento, o início, um pontapé de alguém que queria exaltar a Cristo e a Cristo somente. Por que essa história ela é pertinente para o nosso texto? É porque Colossenses estava enfrentando, a igreja de Colossos, os cristãos colossenses, estavam enfrentando um problema de perigo parecido. Havia um sincretismo que rodava a igreja de Colossos. Por sincretismo, o que eu quero dizer é: Cristo Jesus, pelo que a gente percebe, os estudiosos examinam o que está por detrás de Paulo escrever aquela carta, o que estava preocupando e levando Paulo a escrever aquela carta. Havia um ensino que rodava aquela região, chamado Vale do Lico, onde tinha a cidade de Colossos, que não negava Jesus Cristo, simplesmente acrescentava coisas a Cristo. Então era Cristo mais alguma coisa. Veja, falando assim parece fácil de detectar. Quando a gente fala assim, Cristo mais alguma coisa, você fala: não, pastor, para mim é só Jesus, né? Deus é tudo. Você já perguntou para a pessoa que não sabe expressar teologicamente: o que é Deus para você? Ele fala assim: Deus é tudo. Normalmente é porque não sabe falar nada. Deus é tudo. Não, Deus é tudo. E isso mostra que às vezes nós somos pobres no entendimento da obra, da pessoa e da obra de Cristo. Havia em Colossos pessoas que eram cristãs, mas que estavam sendo iludidas, ludibriadas, encorajadas a buscar caminhos espirituais que minavam a suficiência de Cristo Jesus. Então entenda, por que é interessante nós aprendermos isso acerca do contexto de Colossos? Porque quando nós somos enganados em caminhos perigosos, nunca é assim contra Jesus. Jesus não serve para nada. Isso é fácil de detectar. Até o crente mais débil na fé consegue entender que isso aí não está certo, não. Mas quando alguém vem propor um caminho que inclusive inclui Jesus, parece muito bom. Muito bom.
Era isso que os falsos mestres que rodavam aquela cidade estavam tentando fazer. Ninguém excluía Jesus. Jesus era importante, era parte da equação. O problema é que era parte da equação. Os cristãos estavam buscando proteção em outros seres espirituais. Há uma grande probabilidade aqui, pelo que a gente compreende do que Paulo está escrevendo, de entender que uma das questões a serem, que Paulo estava combatendo, confrontando, era que havia um temor do impacto que seres espirituais tinham sobre eles. Então os colossenses estavam buscando caminhos pelos quais eles eram fortalecidos e encorajados a não terem medo. Então era como se Cristo não bastasse para protegê-los, para lhes dar paz, segurança. Esse é um ataque à suficiência de Cristo. Agora veja só, eu falei de Martinho Lutero, século XVI, falei da cidade de Colossos, século I. Será que esse problema acontece só no século XVI ou no século I? E a minha premissa inicial nessa mensagem, nessa palestra, é que é um problema recorrente, inclusive um problema da nossa sociedade moderna. Tanto é da nossa sociedade moderna que se a gente perceber assim como relacionamento é uma coisa importante, nós vamos perceber como nossa sociedade busca restaurar relacionamentos das mais variadas maneiras. Por que eu estou falando de relacionamento? Reconciliação, a nossa palavra-chave hoje, tem tudo a ver com restaurar relacionamentos. Essa é a ideia, de renovar uma amizade, de tornar tranquila e amistosa aquilo que antes era alvo de inimizade. Tanto é que, por conta de preocupação em restaurar e reconectar, um dos pregadores que tem sido bastante renomado nesses últimos anos, o pastor Timothy Keller, ele fala que a palavra alienação é usada de maneiras diferentes no meio extra-eclesiástico, mostrando que todo mundo busca reconciliação, mas às vezes pelos caminhos errados. Por exemplo, Karl Marx falava que o trabalhador está alienado do produto do seu labor. Então alguma coisa precisa ser feita para conectá-lo de novo ao fruto do seu labor. Só que essa coisa a ser feita muitas vezes era revolução, era a ideia de quebrar com tudo, romper aquelas categorias difíceis em prol de uma suposta alegria. Freud fala que nós estamos alienados psicologicamente, e ele disse algumas coisas acerca do interior do ser humano que são feias, mas verdadeiras. No entanto, a proposta dele de descrever o ser humano em um possível caminho não vem do Senhor Deus. Durkheim fala de estarmos alienados sociologicamente. O filósofo Heidegger diz que nós estamos alienados existencialmente. O pastor Tim Keller fala desses exemplos todos para dizer assim: é impressionante como a palavra alienação ela é forte no final do século XIX, século XX em diante. Como é uma palavra forte. As pessoas estão atrás de reconciliar, de promover paz. Elas querem isso. Por isso que em várias áreas do saber elas estão falando sobre isso. Portanto, a ideia de buscar reconciliação é muito moderna. E se nesses exemplos que eu dei não são caminhos que vêm do Senhor, eu temo que dentro da igreja também nós buscamos reconciliação por vezes por caminhos que não do Senhor. Então eu quero dar alguns exemplos. Eu quero mostrar como às vezes dentro da igreja reconciliação é um problema tanto horizontal, nós com o nosso irmão, como vertical, nós com Deus. Então deixa eu falar primeiro do horizontal. Queremos mais do que tudo nos reatar com quem ou aquilo que mais amamos. Por exemplo, cônjuge, filhos, amigos, trabalho, sucesso. Dependendo do que nós mais amamos, seja alguém ou alguma coisa, nós somos capazes de fazer o que for para nos reatar com eles. É por isso que quando a gente fala de relacionamento pessoal, vira e mexe, eu e você usamos uma palavrinha que não é muito boa, ela não é muito bíblica, mas você e eu usamos. A gente fala assim: rapaz, eu estou tão distante de casa que eu preciso chegar em casa e compensar. A gente pensa em compensação frequentemente. Estou a semana inteira em Brasília, tenho que chegar em casa amanhã e eu vou ter que compensar para os meus filhos. A ideia de que eu preciso trazer alguma coisa para pelo menos eles olharem e falar assim: puxa vida, agora o papai se preocupou conosco, porque ele estava longe da gente vários dias. Mas a ideia de compensação mostra para a gente que nossos relacionamentos muitas vezes são baseados em justiça. Demérito aqui, mérito ali,
Iguala, tudo bem. E não em graça. O problema é que quem se relaciona baseado em justiça e não em graça está fadado a ter consequências nefastas, terríveis. Quando a gente julga as pessoas baseado em justiça, nós um dia seremos julgados baseado em justiça também. E você e eu não passamos no crivo de justiça. Mas nós cristãos fazemos isso. A gente vive tentando compensar. E a gente é capaz de fazer inclusive sacrifícios monumentais para não perder as coisas que a gente ama. Isso mostra como nós somos idólatras. Ídolos exigem sacrifícios. É por isso que você diz assim: eu faço o que for. Estava conversando com um pastor recentemente que passou por um problema difícil, acabou se separando da sua esposa, e ele falou assim: sabe, Heber, mas a minha filha é tudo para mim. Eu vou fazer o que for para ficar junto dela. Ainda vai chegar um momento onde que eu vou conversar com ele e falar assim: meu querido, sua filha é um ídolo para você. Você ama a sua filha de uma maneira redentora. Não pode. Ela não é a sua redenção. Mas nós temos amores assim, inclusive dentro da igreja. Sacrifícios idólatras para reatar relacionamentos horizontais. A gente faz a mesma coisa no relacionamento com Deus. Quando nós falhamos com Deus, nós tentamos compensar como se precisássemos reconquistar nosso status de filho. A gente se esquece de que filho tropeça, mas filho nunca deixa de ser filho. Mas a gente tem uma mentalidade tão facilmente direcionada para obras, que às vezes a gente tenta compensar. A gente tenta fazer alguma coisa. Então, por exemplo, algumas pessoas às vezes se privam de participar da mesa do Senhor porque elas entendem que não estão num bom mês. Eu fico imaginando que mês é bom. É verdade. É porque assim, se aquele mês ela não está bem espiritualmente, eu fico imaginando que mês ela está bem espiritualmente, né? Mas aquela mesa ela é feita para pecadores que se achegam diante do Senhor Jesus Cristo arrependidos dos seus pecados. Mas às vezes nós nos penalizamos. Crentes que estão em situação muito difícil no relacionamento com Deus, por causa de pecados e mais pecados, se afundando em pecados, às vezes são capazes de deixar de falar com Deus em oração, porque eles acham que seria uma hipocrisia falar com Deus diante da vida que eles têm levado. De novo, eles estão cortando um meio de você ser agraciado pelo Senhor Deus. Mas é a maneira de se penalizar. Você já viu gente dizendo assim, depois de alguma bobagem grande que ele fez, ele conversa com você e você fala assim: mas meu querido, Deus já te perdoou, viu? Aí ele fala assim: eu sei, minha irmã, mas eu não me perdoo. Você já viu como essa frase é comum? São pessoas que colocam a si mesmos como juízes acima de Deus. A gente entende relacionamento com Deus de maneira tão invertida, até dentro da igreja. Isso mostra que a gente precisa aprender mais de reconciliação. E eu creio que essa passagem tem algumas coisas preciosas para nos ensinar. A razão de eu ter lido ela inteira, do 13 até o 23, eu vou focar só nos 20, 21, 22 e 23. É porque no versículo 20, Paulo termina aquele hino cristológico que eu mencionei na introdução, dizendo que Jesus Cristo reconciliou consigo todas as coisas, reconciliou consigo mesmo todas as coisas através do sangue da sua cruz. Essa é a ideia de algo cósmico. A primeira vez que eu estudei essa passagem, no tempo que eu estava no seminário, uma das coisas que me impactou foi aprender que Jesus Cristo não morreu somente pelos meus pecados. Ele morreu por muito mais do que somente os meus pecados. E não só pelos seus pecados também. Ele morreu para redimir um cosmos. E Colossenses fala disso de maneira muito clara. A ideia de que ele trouxe reconciliação, ele trouxe amizade, ele trouxe uma forma de haver paz entre vários relacionamentos. Vou dar um exemplo. A Escritura inclusive diz que Deus, ele pacifica o habitat para que nós, os habitantes, estejamos sendo abençoados por ele. Estou me referindo a Romanos 8. Romanos 8 fala que a natureza, a criação, ela está ansiosamente aguardando a sua libertação do cativeiro da corrupção. Ela está lá clamando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando isso acontece, o que Deus está fazendo? Deus está reconciliando habitat e habitante. Hoje nós vivemos num mundo de cardos e abrolhos. Lembra da maldição para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, você vai viver agora num planeta que não frutifica do jeito que poderia. Ele trabalha contra você.
É por isso que a gente vira e mexe e não tem explicação para o porquê tem desajustes na natureza. E o homem sem Deus acha que é resultado da sua mão direta. Mas a Escritura fala que esse planeta, ele está debaixo da maldição do Senhor. Ele carece de reconciliação, inclusive. E o versículo 20 fala que Jesus Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive esse planeta, para que ele fosse novos céus e nova terra. Isso está por acontecer. Mas nós não vamos focar nisso hoje. Hoje nós vamos focar na maneira como Paulo, depois de falar da coisa grandiosa, ele fala assim: mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Essa coisa grandiosa que Jesus Cristo fez, na verdade, tem mais a ver com você. Porque a partir do versículo 21, ele fala assim: e a vós outros também. Ele começa a aplicar. Sabe aquela redenção cósmica? Ela se aplica a você. Ele começa a se dirigir aos colossenses para que eles entendessem a grandeza da obra de Cristo. Então eu quero passar o resto do meu tempo fazendo 3 coisas. Eu quero primeiro mostrar como o apóstolo Paulo vai descrever a vida deles antes da reconciliação. Depois, o que é a reconciliação, o que Jesus Cristo fez, operou na reconciliação. E por último, qual é a evidência característica de quem já é reconciliado. E Paulo está fazendo isso para levá-los a entender e a acreditar na suficiência de Cristo na vida deles, para resolver problemas horizontais e problemas verticais. Então vamos começar com a vida deles antes da reconciliação. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo vai começar a contrastar o outrora do versículo 21 com o 22, que começa agora porém. Ele vai fazer um contraste da vida anterior e da vida presente. Outrora, agora porém. Então quando ele começa a expor o outrora, ele está falando de um tempo em que eles eram completamente escravos do pecado, malditos por Deus. E ele vai dizer que isso é importante para que eles entendam de onde é que Cristo os tirou. Então entenda bem, o que eu quero que você compreenda é que Paulo está ensinando para os colossenses que é necessário entender o nível de perdição onde eles estavam, para que eles compreendessem a beleza da salvação em Jesus Cristo. Esse é um princípio interessante que a gente precisa aprender. Isto é, de que nós precisamos ter o senso de perdição muito vívido para que Jesus seja mais doce. O doce fica mais doce depois do amargo, entendeu? Quando não é muito amargo, quando é insosso, o doce não impressiona tanto, mas depois do amargo, o doce é muito doce. E Paulo vai lembrá-los de quão amarga era a vida deles, de quão perdida era a vida deles. Por quê? Porque a perdição de outrora deve ressaltar a maravilha da salvação de agora. A perdição de outrora deveria ressaltar a maravilha da salvação de agora. E é isso que Paulo vai fazer. E eu quero que você entenda isso, porque senão a gente vai perder de vista a beleza da salvação. A Escritura fala de tão grande salvação. Meu pai me ensinava desde novo que tão grande salvação só se compreende depois de tão grande perdição. Não é? A salvação fica grande quando você entende que a perdição é grande. Em outras palavras, ela é celebrada quando você sabe de onde Deus te tirou. Então preste atenção nisso aqui, você vai entender essa frase. Só quem crê em depravação total é que precisa de uma eleição incondicional, de uma expiação que realmente salva, de uma graça que é irresistível e de uma preservação dos santos até o fim. Isso só faz sentido para quem crê em depravação total. Entendeu? Senão, essas doutrinas não fazem sentido. E Paulo vai descrever a vida de outrora usando 2 expressões que se completam. Eu me refiro a 2 porque no texto parecem 3, mas eu acho que a segunda e a terceira se encaixam na mesma ideia. O verso 21 fala assim: ereis estranhos e inimigos, e aí completa, no entendimento pelas vossas obras malignas. Eu quero pegar as palavras estranhos e inimigos. Por quê? Porque elas se completam no sentido de que estranho ou alienado, essa é a ideia, é algo mais passivo, é uma situação que te acontece e que como resultado disso você está distante de Deus. E inimigo é uma palavra mais ativa, mais intensa. Por que eu acho que há sabedoria da parte do apóstolo Paulo, vinda do Espírito Santo aqui? Porque pecado produz tanto
incapacidade quanto animosidade. Tanto incapacidade quanto animosidade. A ideia é de que o nosso estado antes de Cristo é descrito na Bíblia como sendo de mortos em delitos e pecados, cegos, surdos, mas esses são elementos passivos, a gente não tem o que fazer. Agora a Bíblia também descreve o homem sem Deus como sendo inimigo, como sendo perseguidor. Então esse é o aspecto ativo, tá? Então tanto o elemento passivo quanto o ativo são verdadeiros e se completam. Por exemplo, só no Evangelho de João, Jesus diz duas frases que se completam em relação àquilo que eu estou tratando. Ele fala assim: por que vocês não vêm a mim? Ele fala assim: porque vocês não podem vir a mim. Mas no outro momento ele fala assim: sabe por que vocês não vêm a mim? Porque vocês não querem vir a mim. E as duas são verdades. Vocês não podem, vocês não querem. Por isso que em teologia sistemática, especificamente em antropologia, a gente fala que a doutrina irmã de depravação total é a incapacidade total. Você não só é intencionalmente inimigo de Deus, mas você é incapaz de se achegar a Ele, a não ser que Deus venha te buscar. E eu estou enfatizando isso porque eu quero que você compreenda, eu repito, a profundidade do pecado, para que a gente aprecie mais e saboreie mais a riqueza da reconciliação. Um pouquinho sobre as duas palavras, estranhos e inimigos. Estranhos ou alienados tem a ver com essa ideia de separação. Ela é bem descrita lá em Efésios 2:12. Eu vou ler o verso, fala assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É um texto no qual Paulo descreve com mais clareza essa ideia de que eles estavam completamente distantes da realidade de Deus e do seu povo, e por isso eles não tinham os privilégios. Então perceba que Paulo está tentando destacar que eles estavam tão distantes de Deus, e o abismo entre eles e Deus era tão profundo que eles não poderiam se achegar a Deus, a não ser que Cristo fizesse a ponte. E era exatamente isso que Lutero estava marretando lá atrás em relação às indulgências. Você não resolve, você não se achega perto de Deus, você não se purifica sozinho sem o Senhor Deus. Você carece inteiramente do Senhor Jesus Cristo para exercer essa purificação, e dele somente. A palavra inimigos, como eu já falei, é uma postura mais ativa, mais intensa. Romanos 8:7 fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Bem, em João capítulo 15, Jesus Cristo vai falar que as pessoas não deveriam estranhar se perseguiram a Ele, porque vão perseguir a você também. Em outras palavras, se você é meu discípulo, lembre-se, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. E por que é importante destacar isso? Porque o tempo todo, Jesus está expondo essa feiura. O Evangelho de João é rico em conceitos para expor a feiura do pecado e do homem sem Deus. Por exemplo, na conversa com Nicodemos, depois de citar o famoso Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho, Jesus aproveita da oportunidade que Nicodemos veio à noite conversar com ele e falou que as trevas não se aproximam da luz. Olha que interessante, capítulo 3, versículo 19 e 20 fala assim: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Nessa palavra de Jesus a Nicodemos, no final da conversa, ele fala as duas coisas. Ele fala que tanto que as pessoas estão alienadas, as trevas não se achegam junto da luz, elas estão separadas da luz, quanto o elemento de animosidade, de inimizade, a ideia de que as suas obras são más, eles odeiam, eles têm interesse pelas trevas, por isso que eles fazem o que é mal. Jesus estava colocando os dois elementos de alienação e inimizade juntos, para mostrar a feiura do pecado. E a mesma coisa Paulo está fazendo, mas ele não está fazendo isso só para deixar a pessoa para baixo, porque isso é vida de outrora, agora é diferente. E depois que ele mostrou o tamanho do buraco de onde ele te tirou, ele agora vai exaltar aquilo que Cristo fez. Então no versículo 22 vem o agora. Versículo 22: agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então vamos destacar algumas coisas importantes aqui. Esse agora porém vos reconciliou
volta na nossa palavra-chave, reconciliação, que eu falei que tem a ver com renovar uma amizade, restaurar um relacionamento. O que eu acho bonito das Escrituras é que ela não descreve o relacionamento com Deus só de uma maneira. A obra de Cristo por nós, o que a gente chama de expiação, né, sua morte na cruz, que resolve o nosso problema do pecado, ela é descrita na Bíblia com diferentes analogias. Reconciliação é uma delas, que é uma analogia de relacionamento, uma analogia social. Por vezes a Escritura usou a ideia de propiciação, que é uma analogia mais religiosa, porque se refere ao propiciatório no tabernáculo, no templo, que fazia parte da arca. Então, uma outra analogia. Às vezes Deus usou redenção, que é uma analogia comercial, porque diz respeito a pagar o preço, libertar quem era escravo. Então, essas diferentes palavras são usadas porque é como se a obra de Cristo fosse tão rica que nenhuma esgota. Nenhuma diz toda a beleza dela. Por isso que às vezes Paulo fala redenção, às vezes ele fala reconciliação, às vezes ele fala propiciação, e essas são apenas algumas das palavras usadas para se referir à obra de Cristo. Amanhã eu falo demais, mas deixa eu focar na reconciliação. Reconciliação é uma obra meritória de Cristo, na qual ele restaura a harmonia entre Deus e o homem. E ele tem umas histórias bonitas que colocam beleza nas palavras. Quando ele conta a história do filho pródigo, todo mundo gosta daquela história. Todo mundo se identifica com ela. Por quê? Porque ela é a história de alguém que chega assim quebrantado diante do pai, falando assim: Senhor, meu pai, eu posso ser servo, viu? E o pai fala: nada disso, eu vou fazer festa com a sua volta. Isso fala com a gente, né? Comunica o tamanho da misericórdia e graça do nosso Deus e Pai. Então, essas histórias mostram essa obra soteriológica de Jesus Cristo, que é descrita aqui de maneira mais linear, proposicional, por assim dizer, no capítulo 1 de Colossenses. Paulo está se referindo especificamente àquilo que em teologia a gente chama de soteriologia objetiva, que é aquilo que Deus fez na história da humanidade. É claro que tem consequências subjetivas, que é a maneira como o Espírito aplica na sua vida. Então, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é objetivo, fora de nós, na história da humanidade. O Espírito toma essa realidade e ele aplica a você, é subjetivo. É por isso que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é uma consequência, é um resultado. É por isso que a Escritura fala, por exemplo, de arrependimento. Ela fala de liberdade do domínio do pecado. Quando fala que nós fomos tirados desse domínio, não somos mais escravos do pecado. Fala também de aproximação de Deus. Todos esses são efeitos subjetivos, mas de uma obra objetiva que Cristo fez. E é claro que os colossenses já foram atingidos por essa obra, então o objetivo se tornou subjetivo também. Mas eu quero dizer uma coisa sobre o objetivo e subjetivo agora, para a gente aprender. Em reconciliação acontece os dois. Tanto Deus muda a atitude dele para conosco, isto é, ele estava irado, ele muda para misericórdia, né, graça. Quanto a nossa atitude em relação a ele muda. Nós estávamos distantes dele, inimigos dele, e agora a gente se torna amigo de Deus. A gente aprecia as coisas do Senhor, a gente confia nele e o busca. Bem, essas duas coisas são complementares, mas nas Escrituras a grande diferença é que a mudança de Deus parte dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado, mas em que Deus nos amou primeiro e entregou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. A ideia é: Deus muda de atitude, Ele resolve mudar de atitude, e a nossa é resposta da dele. Eu estou querendo enfatizar isso porque eu gostaria que você entendesse que a obra de reconciliação, ela funciona mais ou menos assim. Tem o ato de Deus e a nossa resposta é um efeito do ato divino. A glória está no ato, tá? O efeito não tem que ser exaltado aqui. Não é a gente que se volta, olha que gente boa, se voltou para o Senhor Deus, é coisa linda. Não é isso que é exaltado nas Escrituras. É o ato de Deus. E eu quero explicar melhor essa ideia do ato de Deus. Por quê? A gente às vezes ouve uma ideia romântica de que Deus nunca se vira contra nós. Olha, Deus está lá de braços abertos esperando você, mas você se virou contra Deus. Não é verdade. Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele vira o seu... Inclusive, você lembra das orações do salmista? Senhor, não vire o seu rosto contra nós. Por quê? Porque aquele que compreendia a santidade de Deus sabia que pecado separa.
Pecado promove separação entre o santo Deus e aquele que é transgressor da sua lei. Então, entenda, Deus não é alguém que, a despeito do seu pecado, fica de braços abertos. A sua santidade requer que algo seja feito. Então, reconciliação significa que alguma coisa precisa ser feita. Deixa eu usar uma ilustração. No ano de 2012 eu tive o privilégio de traduzir o Paul Washer quando ele veio dos Estados Unidos pregar, e ele pregou no Mackenzie e usou uma ilustração muito curiosa que pegou muita gente de surpresa. Eu acho que ela vale agora para reforçar o ponto que eu quero destacar. Ele começou uma das mensagens dele lá dizendo assim: eu tenho uma notícia aterrorizadora para vocês, mas eu quero que vocês se preparem, ela é terrível. Estão preparados? Aí ele falou assim: Deus é bom. E parou. E um monte de gente não entendeu. Aí ele falou assim: não, vocês não entenderam. Deus é bom. E muita gente continuou no vácuo. Aí ele explicou assim: o problema é que você não é. E o que ele quis dizer, na verdade ele não usou a palavra santo, senão ficaria mais claro o que ele queria dizer. Mas ele os enganou, você e eu, à medida que ouvia a mensagem, tentando mostrar que a bondade santíssima do Senhor Deus não tolera gente que não é boa junto dele, a não ser que algo seja feito. Algo precisa ser feito para separar a inimizade que há entre Deus e os homens. Por isso que reconciliação é obra objetiva de Deus. Por obra objetiva de Deus, eu quero dizer o seguinte: sentimentos seguem atos. Sentimentos seguem atos e não o inverso. Deixa eu falar algo que eu aprendi com o teólogo John Murray. Ele pega uma passagem bem conhecida nossa, Mateus 5, 23 e 24, e ele ensina sobre reconciliação o seguinte. Ele fala assim: Mateus 5, 23 e 24 é aquele texto que fala que quando você vai adorar, vai prestar um sacrifício, e você ouve falar que o teu irmão tem algo contra ti, o que você faz? Deixa o sacrifício, vai lá, resolve isso com o seu irmão, depois você volta. O que o John Murray explica é o seguinte: reconciliação não tem a ver com afastar a inimizade subjetiva no coração. Isso é resultado. Você não tem controle sobre os sentimentos das pessoas. Você não consegue fazer as pessoas gostarem de você. Na verdade, Paulo tanto entendia isso que ele falou assim: no que depender de vós, tendes paz com todos os homens, porque ele sabe que às vezes isso foge do nosso controle. Mas o que o John Murray está ensinando é que reconciliação não é remover o sentimento, é remover a causa da desarmonia. Você deve dinheiro para o seu irmão? Paga. Você o ofendeu? Peça perdão. Você o envergonhou? Honre-o. A ideia é: remova aquilo que causou. Algo objetivo tem que ser feito. A gente não pode resolver os nossos problemas sem algo objetivo que remove a causa da desarmonia ser feita. Sabe quando a gente às vezes fala de maneira muito vaga assim: desculpa qualquer coisa, viu? Não desculpa nada. Desculpa qualquer coisa é vaga, que nem com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém. Quem é que confessa contrito com essa frase tão rápida? Ninguém, não é? É frase de efeito, assim, você aprendeu, você decorou, você cola lá no final da... corta e cola no final da oração. Não é assim que a gente remove a causa da animosidade. A gente realmente tira. E por que isso é importante? Essa é a objetividade da reconciliação. Deus não chega e simplesmente tem um sentimento caloroso para com você. Ele faz algo para remover a inimizade. Ele oferece o seu filho que tira o pecado do meio do caminho. Eu estou dizendo isso para você porque eu queria que você entendesse que o amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus ensinam você e eu como amar. Jesus não pediu para você amar inimigo? Não dá para você esperar sentimentos calorosos pelo inimigo para começar a amá-lo. Ninguém acorda de manhã e fala assim: cara, ele é meu inimigo, mas ele é gente boa, eu gosto dele, olha que cara legal. Ninguém acorda assim. Não é assim. Claro que não é assim. O que você tem que fazer para amar inimigo? Você tem que fazer algo, tomar uma atitude. E talvez essas atitudes recorrentes, repetidas, despertem um sentimento diferente em relação ao seu inimigo. Sentimentos seguem atos, não o contrário. E isso acontece em relação ao Evangelho de Cristo Jesus.
Isso que eu acho muito precioso. Porque quando você fala que a reconciliação é uma obra objetiva de Deus, isso significa que o Evangelho tem muito mais a ver com o que Deus fez por mim do que com a minha resposta em relação a Ele. Às vezes a gente ouve nas igrejas direto a ideia de que eu me derramo na presença do Senhor, e eu me coloco na presença do Senhor, e eu quero consagrar não sei o que ao Senhor, e eu esqueço de falar o que o Senhor fez por mim. Eu não quero ir lá na igreja ouvir o que você vai fazer para o Senhor. Eu falo um monte de coisa que eu vou fazer para o Senhor, não faço. Isso não me encoraja. O que me encoraja é ouvir o que Deus fez por mim. Esse é o cerne do Evangelho. É isso que eu tenho que falar sempre. É aquilo que Deus fez, é o ato objetivo que causa resposta, que causa sentimentos decorrentes disso. Então, o ponto que eu quero mostrar aqui é que algo é feito e nós respondemos a isso. Era exatamente aquilo que o apóstolo Paulo queria. Ele queria que a resposta dos colossenses fosse de confiança naquilo que Cristo fez por eles. Inclusive, ele diz que Cristo fez isso mediante a sua morte, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Isto é, destacando a reconciliação feita por intermédio da morte de cruz. E olha só que interessante, o resultado disso, a Escritura inteira descreve, e eu vou tentar só resumir para a gente começar a fechar. Essa reconciliação, ela tem efeitos verticais e horizontais. Lembra que eu falei dos problemas horizontais, verticais? Eu quero voltar a eles. Por quê? Porque a Escritura fala disso. Efésios fala de nós reatarmos, de Cristo Jesus quebrar a barreira de separação entre gentil e judeu, então é horizontal. Mas também fala do relacionamento com Deus, pois a reconciliação faz isso. Veja como a reconciliação de Cristo faz algo extraordinário, impensado nesse mundo. Nos aproxima do Pai de tal forma que Deus faz algo que nenhum chefe de Estado faria. Ele pega um ex-inimigo de Estado e o transforma em embaixador. Já pensou se o Obama, alguns anos atrás, falasse assim: o Osama Bin Laden vai ser o embaixador dos Estados Unidos no país tal? Alguém ia falar: você está louco? Porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém pega um ex-inimigo de Estado e o coloca na posição de embaixador. Só Deus faz isso. A reconciliação de Cristo é capaz de ir além do que qualquer tipo de paz produzida pelos homens jamais imaginada. Jamais imaginada. Ele nos aproxima do Pai de tal forma que ele faz ex-inimigo de Estado se tornar embaixador. E ele faz outra coisa. Nas relações horizontais, ele faz de ex-inimigos irmãos. Eu me encanto de lembrar a história de Saulo de Tarso, que antes ia para cidades para prender e matar cristãos. E agora, onde ele chega, ele tem que convencer que ele está disposto a morrer por eles. Demais, né? Meus irmãos, eu mudei agora, que eu sou seu irmão agora. Eu sei que a gente era inimigo antes, eu era inimigo seu, mas agora eu sou seu irmão. É por isso que ele fala assim: tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, para que alcancem a salvação. Reconciliação faz isso. Ela quebra a inimizade de tal maneira que ela cria um amor sacrificial. Mas Colossenses fala de uma coisa que eu ainda não disse. Ele não está falando só das relações presentes, ele está falando de algo futuro. Ele fala que Jesus Cristo, pelo corpo da sua carne, mediante a sua morte, ele reconciliou para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso mostra que Deus tem um plano final, que é um propósito futuro escatológico: apresentar a Deus um grupo de pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu me encanto com isso porque nós não somos um grupo assim. Dá uma olhada para a igreja que você frequenta e começa a lembrar dos pecados em seu redor. Não só os seus, que já são um bocado, mas os das pessoas que você conhece. Não dá para pensar que vai sair um grupo bom, santo, inculpável e irrepreensível. Mas Paulo diz que vai, ele já reconciliou para isso. O propósito é esse. Eu quero que vocês entendam que vai acontecer isso. Na hora que vocês forem apresentados a Deus, serão santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como é importante isso, porque isso anima a gente em relação à nossa caminhada. Você não teve impressão já de que você deu 2 passos para frente e 3 para trás? Mas a Escritura não apresenta a sua redenção assim. Sua vida não é de uma montanha russa, ora subindo, ora descendo. Não, parece, não é? Mas 2 Coríntios 3,18 fala que o Espírito transforma você de glória em glória à imagem daquele que te criou. Por isso que Paulo pode dizer assim: estou plenamente certo
de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a segurança que o apóstolo Paulo está querendo nos dar, para que a gente compreenda que ele vai nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não está aparecendo, mas ele vai, porque graças a Deus não depende de você. Ele coloca em você tanto querer quanto realizar, não é? Para terminar, Paulo termina com, e eu vou ser breve nesse terceiro e último ponto, Paulo termina com a característica de quem é reconciliado. E a característica é: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Paulo faz esse "se é que", dá a impressão de que ele está questionando a salvação dos colossenses, mas os estudiosos em geral, os comentaristas vão dizer, não é alguém que está desconfiado. Ele está colocando a importância de você evidenciar a reconciliação em Cristo Jesus. Então, como é que você evidencia? Permanecendo na verdade. Permanecendo na fé significa aquilo em que você crê, permanecendo na verdade, objetivamente falando, não se afastando da esperança do evangelho, a ideia de alicerçado e firme. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que Paulo está querendo estimulá-los a buscar firmemente Cristo e Cristo somente. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente se afaste de qualquer legalismo e neguemos a reconciliação por Cristo somente. Essa exortação para continuar na fé faz sentido diante da ameaça da heresia colossense, conforme explicada no capítulo 2. Quer dizer, eles estavam tentando estavam desestabilizando, e Paulo está dizendo: permaneçam firmes na verdade. Faz sentido para nós que tentamos reatar nossos relacionamentos com o próximo e com Deus com esforços idólatras ou legalistas. Lembra que eu falei no começo? Às vezes a gente tenta fazer sacrifícios idólatras para reatar nossos relacionamentos com as pessoas que nós amamos e tememos perder. Mas é importante, Paulo fala, permaneça em Cristo somente. Baseie o seu relacionamento com o outro na graça de Cristo, na reconciliação de Cristo. É isso que sustenta relacionamentos. É o solos Christus. É isso que sustenta. Mesma coisa no relacionamento com Deus. Ele quer que a gente não seja legalista, de quem está sempre pensando em performance, mas sabe que se apresenta diante de Deus de novo, falho e carente do perdão em Cristo. O que eu quero dizer é que permanecer crendo que é só por Cristo é evidência de que Ele já te reconciliou. É evidência de que você já é dele. Você já está reatado com Ele, rumo ao santo, inculpável e irrepreensível. É certo isso. E Paulo quer ver isso na vida deles. Por isso que ele os exorta a mostrar essa característica. Eu concluo dizendo o seguinte, voltando para Lutero. Eu consigo entender porque que Lutero ficou tão apaixonado com a doutrina da justificação. Lutero era tão apaixonado por essa doutrina, ela foi tão enfática na reforma luterana, e não só da reforma luterana, na reforma protestante como um todo, que Lutero temia que depois da sua morte essa doutrina fosse ser deturpada. E ele narra isso, esse temor dele. Por quê? Porque Lutero se encantava, dentre outras coisas, com a ideia de que nós somos justificados não com uma justiça dentro de nós, mas com uma justiça fora de nós. Ele falava de justitia aliena, uma justiça alheia, fora da gente, fora de nós. E esse era o cerne do evangelho para Lutero. Lutero queria falar de como essa justiça não está dentro dele. Deus não olha para Lutero e fala: muito bem, Luterão, ó. Ele sabia que Deus o julgava baseado na justiça do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Lutero tanto brigou com pessoas que tentavam anuviar esse evangelho da graça. E a minha oração é que hoje e amanhã, através da pregação da palavra, você volte a pensar em como às vezes nós nos afastamos dos solos Christus. Por que isso? Porque se solos Christus for um conceito teológico somente, a impressão que dá é que você, check, isso aí eu já sei, pastor, muito boa a mensagem, eu gostei, muito boa, viu, firme, teológica, reformada, muito boa, é isso que eu gosto, mensagem reformada. E aí a gente perde de vista que permanecer com Cristo somente é uma luta constante. Nós somos constantes incrédulos, buscando outros caminhos para acrescentar ao nosso Salvador. Por isso que Paulo fala: permaneçam alicerçados e firmes.
Ele sabe que ele tem que chamá-los à suficiência de Cristo novamente, e de novo, e de novo. Minha oração é que hoje e amanhã Deus puxe a sua orelha para você estar ciente disso sempre. Vamos orar. Pai do céu, nós estamos aqui só pela Tua graça, porque é o Senhor que nos move a vir a um lugar como esse. E o que nós queremos é que o Senhor nos alimente com a Tua verdade, com a Tua palavra que é a verdade, de tal forma que a gente seja cientificado de onde nós fomos tirados e do poder de Cristo de nos tirar de lá, mas dos perigos constantes de acrescentar coisas a Cristo, seja na maneira como nós nos relacionamos com os nossos cônjuges, filhos, parentes, com o nosso trabalho, com o nosso chefe, com os nossos sonhos, ou no nosso relacionamento contigo. Nós por vezes buscamos caminhos que não são aqueles apresentados na Tua palavra. Isso mostra, Senhor, que até os Teus filhos se desviam dos solos cristos. Por isso nós queremos Te pedir que o Senhor abra os nossos olhos e faça-nos enxergar os perigos de buscar outros caminhos. E ensina-nos a voltar sempre para a crença na suficiência do nosso Salvador. Nós oramos em nome dEle.